Então, sua pergunta basicamente foi: eu penso numa matéria específica que eu me identifico e aí eu quero fazer um estudo grande a partir dessa matéria, mas eu não sei se quando eu começar a fazer meus resumos eu vou ter público, audiência para essa matéria e público interessado no meu material, não é isso? Quando a gente vai tornar o nosso conteúdo do Estudigram mais específico, a gente chama de subnichar, né? O nicho é uma área de interesse, digamos, a matéria que você vai falar no seu Instagram de estudos, e o subnicho é quando a gente deixa essa área ainda mais específica. Por exemplo, o nicho de engenharia, e a área ainda mais específica seria essa matéria que você falou. A gente encontra uma dificuldade quando a gente vai fazer esse processo, que é muito interessante ser feito bem no começo, né? Porque a gente acha que não tem muito público disponível na internet que esteja interessado nessa determinada matéria. Só que a primeira coisa que você deve saber, ver aí, se é uma matéria de faculdade, tem muita gente que vê essa matéria, embora você não veja eles na internet, mas eles existem. Pensa em quantos. Caiu a chamada. Então, pensa em quantas universidades, quantas faculdades no Brasil ofertam esse curso e, consequentemente, quantos alunos fazem esse curso. Então, você vai ver que são milhares que se formam todos os anos e que estão na faculdade todos os anos. Desses milhares, com certeza, muita gente tem dificuldade em determinada matéria, como pode ser essa matéria que você sente que tem mais habilidade para abordar no seu Estudigram. Então, você só vai descobrir, daí você já vê que tem público, mas você só vai descobrir se eles vão te achar quando você começar a colocar material. E aí, para atrair essas pessoas, é necessário que você poste conteúdo. E o conteúdo ele tem que ser postado com muita frequência. Se você puder postar diariamente, se dedicar ali pelo menos 1 hora, 2 horas por dia ao seu Estudigram, para que você fique colocando conteúdo, isso é o que vai atrair essas pessoas que possivelmente estão procurando esse conteúdo na internet. Às vezes a pessoa nem está procurando, mas ela se depara com o seu post, né? Já que seu post está relacionado com outras páginas que ela já segue, e aí ela vê e acha uma solução. Nossa, eu nem sabia que existia uma página que podia simplificar esse conteúdo para mim, que eu acho tão complicado de ver na faculdade. E aí uma pessoa começa a recomendar para o colega, às vezes recomenda para a turma. Já teve muitos casos no meu próprio Instagram de professores que gostavam muito da matéria que eu estava ali resumindo, e aí eles indicavam para os alunos deles para eles poderem estudar de uma forma mais descomplicada. Então você só vai saber quando você testar. E como é uma disciplina de faculdade, eu acredito que você vai ter resultado sim. Não, não existe um padrão de quantidade de seguidores diários que seja um padrão de sucesso. Isso vai ser muito variável. Até porque tem páginas que realmente têm um público muito abrangente, tem outras que não tem tanto. Só que quando a gente fala de Estudigram profissional, que é aquele Estudigram que você se dedica como se fosse um trabalho mesmo, mesmo que seja 1 hora por dia, por exemplo, e que você tenha uma renda através dele, na venda dos seus materiais e tal, o que vai ser mais importante não é o parâmetro de seguidores em si, mas de pessoas que consomem o seu conteúdo. Então, existem páginas que podem crescer muito, muito rápido, mas que não tem potenciais clientes no meio desses seguidores. Mas como assim? Por exemplo, as pessoas elas estão na internet ou para se entreter ou então para buscar informação. E a gente, como criador de conteúdo de material de estudo, né, informativo mesmo, a gente tá para levar essa informação para as pessoas. Então, por exemplo, se você é uma página que você posta muito meme, muita coisa engraçada, videozinho assim, esses vídeos dão seguidores, dão like, visualização. Só que eles não dão clientes, porque eles atraem o público que está procurando entretenimento e não o público que está procurando informação. Então, o parâmetro de seguidores, apesar de ser uma coisa legal para você acompanhar a evolução do seu Instagram, só dá para você comparar com você mesmo. Por exemplo, eu tenho 10 seguidores hoje e aí eu tô postando todos os dias e eu vejo que esses seguidores aumentaram para 100. E aí você vai chegar uma hora que você vai ver mais ou menos qual é a sua própria frequência de aumento de seguidores semanais ou diário. Não tem um padrão certo, né? O que você deve se preocupar, principalmente no início, em postar com frequência
e um conteúdo da melhor qualidade que você conseguir no seu início, para que você atraia esses seus primeiros seguidores e continuar postando para que esse número de seguidores vá aumentando. Mas não existe um padrão e não é o parâmetro ideal para se basear quando você quer ter um Instagram profissional. Você pode ter um Instagram de 1.000 seguidores com muitos clientes e você pode ter um Instagram de 10.000 sem clientes. Isso tudo depende de quem você está atraindo. Se você está atraindo só seguidor, se você está atraindo consumidor de conteúdo. E é essas pessoas que você quer atrair quando você vende um material de estudos. Pronto, no Instagram de estudo, né? Assim como em outros negócios digitais, quando você vende produtos digitais em si, você não vende simplesmente resumos, você vende soluções para as pessoas. Então, se você sabe de algo, sabe fazer algo que traga um benefício para alguém, você consegue vender através da internet. No caso do resumo, você estaria vendendo para ela o tempo que ela teria de ler toda aquela matéria, entender, interpretar e sintetizar ali. Mas podem ser outros formatos de material que também tenham esse sentido de economizar o tempo da pessoa, de fazer com que a matéria fique mais fácil para ela. E aí existem mapas mentais, existem mapas visuais onde a gente insere desenhos. São diversos formatos de arquivos que você poderia vender para essas pessoas no sentido de facilitar para elas o estudo. Mas também existem outros conteúdos, como cronogramas de estudo, planner, cadernos de questões, tudo que fosse de material que tivesse a ver com o seu conteúdo e que fosse resolver o problema de alguém, é válido para você vender no mercado digital. Também tem a opção de você produzir um curso, se você for, digamos, tiver muito conhecimento daquela área que você está abordando no seu Instagram, você pode produzir um curso online também e vender para essas pessoas. São diversas as possibilidades. Contanto que você apresente uma solução para essas pessoas, que economize o tempo delas, que facilite a matéria para elas, você pode pensar em diversas formas de comercializar o seu trabalho de facilitador de conteúdo, digamos assim. Os públicos do Instagram e do YouTube são diferentes. Cada rede social, ela tem seu próprio público. Quem está no YouTube é as pessoas que prioritariamente gostam de estudar e de pesquisar através de vídeos. Quem está no Instagram são pessoas que gostam muito de imagens e que possivelmente gostam dos resumos lá em formato de imagem. Então, cada plataforma vai ter o seu público. Às vezes a gente pensa que as pessoas elas nos seguem simplesmente por nossa causa. E se a gente fizer, por exemplo, um canal no YouTube, eles vão para o canal. Se a gente fizer uma página no Facebook, eles vão para a página. Mas não é assim. A gente tem que estar em todos os lugares para poder ser encontrado por essas pessoas. Só que o nosso objetivo não deve ser levar o público de um lugar para outro. E por mais que a gente tente fazer isso, não funciona muito bem. Então, por exemplo, se você tem um Instagram que vai super bem, você faz um canal no YouTube, aí no Instagram você avisa, saiu vídeo novo. A parcela de gente que vai assistir seu vídeo lá é pequena, porque esse é um público de Instagram. Do mesmo jeito no YouTube. Se você tem um canal grande no YouTube e aí você fala, gente, me segue lá no Instagram, meu Instagram é tal. Esse pessoal não vai sair do YouTube para ir te seguir e ver teu conteúdo no Instagram, porque eles são consumidores de vídeo do YouTube. Essa parcela que faz a troca que vai com você de uma rede social para outra é muito pequena. Então, o que você me perguntou, né? Se você, por exemplo, eu falo sobre uma determinada matéria no Instagram. Eu tenho um concorrente lá no YouTube que já é grande nessa matéria? Sim e não. Sim, porque provavelmente a pessoa que vai te conhecer no Instagram, se ela tiver já pesquisado lá no YouTube e também gosta da metodologia da outra pessoa, de certa forma você vai ser um concorrente dela. Mas não porque se ela é uma pessoa de Instagram, ela vai preferir te seguir no Instagram. Se ela for uma pessoa de YouTube, ela vai preferir estudar com a pessoa lá do YouTube. Então, normalmente, o público que compra materiais do Instagram é um público que gosta de material em PDF, para imprimir, para ter ali na sua mesa, poder grifar o material, usar, enfim. Já o público que gosta mais de videoaulas é um público diferente. Então, ele já pesquisa direto lá no YouTube e já assiste as aulas, anota e tal.
E as pessoas que gostam das duas coisas vão poder consumir os dois materiais. Uma pessoa consumir um curso de um professor, por exemplo, de geografia, lá do YouTube, não impede ela de consumir o material em PDF teu de geografia no Instagram. Uma pessoa ser consumidor de um não impede ela ser de outro. Afinal, você mesmo já deve ser consumidor do produto de várias pessoas. Você ter comprado, por exemplo, o curso de português de uma professora não te impede de comprar um material também de português em outro formato de outro professor que você também admira. Uma coisa não anula a outra. Agora, parando para pensar, se você vai partir para um nicho que já tem gente muito grande, provavelmente esse é um nicho muito amplo. Então, para você mesmo ser reconhecido na sua área, talvez fosse melhor, digamos, subnichar mais deixar aquela matéria mais específica. Mas se já for uma matéria específica, aí tudo bem, não tem problema. Começa no Instagram e vê o resultado que isso vai dar. Tudo a gente só consegue saber realmente o resultado, realmente se vai ter público, se você botar no campo de batalha, né? Antes disso, ele tá só no campo da teoria e não dá pra gente saber de verdade o que vai acontecer. Sim, se você pensa que esse é um projeto de longo prazo, eu indico que quando você vai construir uma página no Instagram, né, por exemplo, pensa a longo prazo. Eu defini que a minha área de atuação, que a disciplina que eu vou abordar é geografia, um exemplo. Eu gosto dessa matéria o suficiente para eu passar os meus próximos 5 anos falando dela. Eu vou ter paciência para. Eu sou apaixonado por isso, eu vou gostar de estudar, eu vou gostar de passar isso para as pessoas vão me fazer perguntas, eu vou ter toda essa disponibilidade para falar sobre isso, é uma coisa que eu realmente gosto. Se for, é válido você se preparar para poder passar isso para as pessoas. Até porque, como é um negócio de longo prazo, digamos que se você levar 1 ano para se preparar, como por exemplo, eu levei 1 ano para aprender tudo que eu sei até agora sobre gestão de Studigram, valeu a pena, porque a partir de agora eu vou ensinar sobre isso para outras pessoas e é algo que eu gosto muito. Então, sim. Agora, uma diferença entre. Também vamos falar de YouTube e de Instagram, porque o YouTube é mais aulas, como você mesmo falou. Por exemplo, às vezes é professor, ou então pessoas que nem são formadas na área, mas que têm uma aptidão com aquela matéria, têm muita habilidade, estuda e passa para as outras pessoas. Tem uma diferença nisso com o trabalho que a gente faz no Instagram. Na verdade, o trabalho que a gente faz no Instagram de Estudos é um trabalho de facilitação gráfica do conteúdo. Eu vou facilitar a matéria para que, em vez da pessoa ler aquele conteúdo todo num textão, ela possa ler num resumo colorido, ilustrado, ela possa ler aquela matéria a partir de um mapa mental, de um mapa visual, que vai estimular mais áreas do cérebro dela e ela vai memorizar mais. Então, eu ter uma habilidade em facilitar uma matéria não quer dizer que eu tenho uma habilidade naquela matéria. Por exemplo, o meu Studigram eu escolhi trabalhar com a parte de SUS. Só que eu poderia ter escolhido qualquer outra área dentro das minhas habilidades, por exemplo, eu que sou fisioterapeuta. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com resumos de fisioterapia respiratória. A minha habilidade não é saber fisioterapia respiratória, mas facilitar a matéria para aquela pessoa final que vai ler poder entender melhor. Então, quando a gente faz a página no Studigram, é mais importante que a gente tenha habilidade de interpretação de texto, de leitura, de sintetização de conteúdo, do que expertise na matéria em si, porque você não vai ser professor daquela matéria, você vai ser o facilitador gráfico da matéria, você vai transformar um documento que a pessoa lia antes, que era chato, em uma coisa legal de se ler. É para isso que as pessoas te pagam, é para isso que as pessoas compram o material, para poder economizar esse tempo daquela leitura densa, para poder entender melhor o texto, e não exatamente para ter aulas daquela matéria com você. Então, assim, a não ser que você quisesse ter um Studigram não no sentido de vender resumos ou mapas, mas no sentido de, por exemplo, no futuro vender um curso online dessa matéria, aí você teria que realmente se especializar bastante para você ser professor dessa matéria e aí você fazer vídeos explicando essa matéria. Agora, uma coisa que dá muita autoridade pra gente na internet
é o conteúdo, né? Enquanto mais conteúdo você posta, e esse conteúdo é de qualidade, mais as pessoas te consideram um expert naquilo, mais elas acham assim, nossa, esse rapaz ou essa moça sabe mesmo do que fala, porque ela posta muito sobre isso. Só que a gente sabe que quando parte para a questão de ensinar matérias, matérias de faculdade, matérias do que for, de concursos até, além da frequência de postagem que dá essa autoridade, as pessoas procuram também saber se você realmente entende daquilo como... Se você é realmente um professor daquilo, sabe? Fica mais difícil, por exemplo, se você não tem formação nenhuma em português, só porque você gosta de português, você abre um curso online e a pessoa, mesmo que você tenha postado muitos vídeos, existem pessoas que vão procurar saber, mas você é formado em português? E aí pode ser que isso seja um empecilho para você, se, por exemplo, a sua área de formação é totalmente diferente da área que você quer ensinar. Aí vai além do trabalho de facilitação de conteúdo que seria se você vendesse os resumos de português. Parte para uma questão de você ter, digamos assim, uma licença realmente para ensinar uma matéria que é tão complexa e que outras pessoas passam anos na faculdade estudando. Então tem essa diferença ainda assim. Então, eu acho que você corre mais riscos começando num nicho amplo do que num nicho específico. Por quê? Você tá com medo de subnichar demais e aí ficar específico demais, não abranger um público legal e tal. Mas, digamos que você faça o inverso. Você escolhe ali umas 5 disciplinas dentro da engenharia, por exemplo, para abordar. Só que você não consegue, você vai começar a atrair. O conteúdo, ele tem. A gente tem que ter em mente uma coisa: ele tem o poder de atrair pessoas, de repelir pessoas. Ele atrai as pessoas que estão envolvidas com aquilo que você fala e ele repele quem não quer saber daquilo. Se você pega 5 matérias diferentes, por exemplo, você vai ter um público atraído pela matéria 1, pela 2, pela 3, pela 4, pela 5. Quando você fizer um vídeo ou postar um resumo da matéria 1, você vai repelir as outras 4 públicos que você tem. Quando você postar um da matéria 2, é do mesmo jeito. Então, o seu Instagram não cresce, porque entra uma pessoa de uma matéria e sai da outra. Porque você é tão amplo que você não fica bom em nada. E como é que você sabe que você não está dando conta, por exemplo, dessa amplitude do conteúdo? Quando você não consegue produzir um material bom o suficiente de todas as matérias. Então, é mais fácil você produzir um material que eu digo assim, um pacote de resumos de uma matéria só do que de 5. Então, digamos que você consegue dar conta de 2 para fazer postagens e para produzir um material robusto de estudos. Então, tudo bem, o seu nicho ser aquelas 2 matérias. Mas, para começar, eu acho que vale mais você começar sendo específico do que sendo amplo. Porque se você começa sendo bem específico e faz bons resumos daquela matéria e tal, você vai atrair esse seu público e pode ser que esse público comece a pedir outra matéria relacionada. Porque ele vê que você tem habilidade com aquela, então ele supõe que você também poderia fazer aquela outra. Se você vê que não vai atrapalhar o seu trabalho com a primeira matéria, que você vai continuar, você vai conseguir produzir o seu pacote de resumos que estava previsto, aí você pode abraçar essa outra, ver o feedback do público. Mas, se não, eu acho melhor você ser bom em uma coisa e ser conhecido na sua área por aquela coisa do que atirar para todo lado e não ser bom em nada. Então, por exemplo, eu escolhi a parte de SUS. Todos os dias eu recebo diversas mensagens de pessoas me pedindo matérias específicas. Quando é matéria específica de outras áreas, eu ainda posso dizer assim, mas eu não sou, por exemplo, me pedem muito de enfermagem. Aí eu digo, mas eu não sou enfermeira. E aí eu indico uma enfermeira ou estudante de enfermagem que faz conteúdo daquele. E às vezes a pessoa pede da minha própria área, que é de fisioterapia. Mas eu explico para ela, olha, eu decidi fazer só dessa matéria aqui, porque assim eu consigo dar conta dos materiais, já tem bastante conteúdo para fazer, mas eu indico para você fulano que faz resumos de fisioterapia. Então, eu acho que quando a gente escolhe um determinado nicho, escolhe ser específico e vem uma proposta pra gente para fazer resumos, mapas, o que for, de outra matéria, a gente tem que avaliar. Será que isso vai atrapalhar essa matéria que eu já escolhi para falar? Será que eu vou conseguir dar conta dela e produzir um pacote de resumos, por exemplo, dela?
Se não for te atrapalhar, aí você pode agregar mais uma matéria sem problemas. Contanto que tenha a ver, né? Que seu público goste das duas. Porque, como eu te disse, se você falar de uma coisa que não é pelo que o teu público te seguiu, ele vai embora. E aí você vai, se for duas matérias diferentes, a pessoa te segue por uma e outra te deixa de seguir pela mesma uma que você postou. Eu acho que um jeito também de você saber se você não está sendo muito específico é se você tem trabalho suficiente para fazer com aquela matéria. Então, eu escolhi trabalhar com a legislação do SUS. Só que eu sei que não é muito específico, porque dentro da legislação do SUS eu tenho muito material para poder facilitar para as pessoas. Então, eu não teria nem tempo de pegar outra matéria para fazer, porque eu não dei conta ainda nem da legislação do SUS completa. Então, eu acho que era melhor você começar bem específico. Depois que você destrinchasse essa matéria toda, dissesse assim, eu tenho um pacote de resumos dessa matéria completa. Aí você já tem o seu produto digital pronto, então você só vai precisar ficar mantendo o público com postagens e vendendo esse mesmo produto digital. Aí você pode partir para um segundo produto digital e de repente ou criar outra página para esse outro público, se for uma coisa muito diferente, ou se for uma coisa bem similar, que está ali na mesma formação, né? Aí você pode botar na sua mesma página e aí produzir outro pacote de resumos para essa outra matéria. Mas se já tiver muito trabalho em uma matéria só para você executar, então quer dizer que essa matéria não está específico a ponto de te prejudicar. Antes de pensar na venda do resumo em si, se você ainda não tem esse seu Instagram de estudo, você tem que criar primeiro o seu público, né? A sua audiência, para depois você ter um produto para oferecer para elas. Até porque esse seu produto vai ter que se adequar ao que a sua audiência quer. Eu não indicaria, por exemplo, que você já começasse o seu Instagram pensando em vender uma determinada coisa, assim, um determinado pacote de resumo X. Porque pode ser que o público que você atraia através das suas postagens não seja exatamente o público que quer isso. Como assim? Eu vejo alguns perfis que às vezes acho que por falta de conhecimento mesmo, abre já o Instagram de estudo e coloca assim na legenda, em breve venda de resumos. Mas a pessoa ainda nem agregou nada, nem postou nada útil. Então, antes da gente vender, existe todo um processo que é de poder dar realmente esse conteúdo para as pessoas. E à medida que nós postamos novos conteúdos, a gente vai ativando um gatilho mental chamado reciprocidade. Gatilho mental é quando a gente fala diretamente com o sistema límbico da pessoa, com o sistema de emoções. E o que é a reciprocidade? É algo que já vem instalado naturalmente no ser humano. Quando alguém faz algo por você, naturalmente você tem o instinto de devolver aquela coisa boa que alguém te fez. Então, isso quer dizer que quanto mais conteúdo gratuito, de qualidade, com frequência você postar, mais a pessoa vai se sentir ajudada por você e vai ter vontade de adquirir um material seu um dia. Então, antes de você pensar exatamente no pacote de resumos que você vai vender, você tem que alimentar muito essa reciprocidade nas pessoas. Então, pensa primeiro sobre a matéria que você gosta, o melhor que você consegue fazer por essa matéria, assim, o melhor resumo, o melhor mapa, e começar a postar para essas pessoas. E aí, a hora de vender, eu acho que é quando as pessoas te pedem. Eu acho que é uma ótima hora de você começar o seu pacote de resumos quando as pessoas começam a perguntar: você vende esses resumos? E aí, o nosso primeiro pacote, normalmente, são os resumos do feed. Porque como as pessoas ainda não conhecem o nosso trabalho, não sabem exatamente o que a gente faz, elas só conhecem aqueles resumos que a gente posta lá no feed do Instagram. Então, é o que as pessoas pedem primeiro. Você tem esses resumos para impressão? Você vende esse material? Então, as pessoas já estão sabendo que nos Instagrams de estudo a gente vende produto digital. E aí, elas já pedem. Quando elas te pedem, é uma ótima hora para você começar a vender. E isso vai variar muito. Tem gente que vai ser com menos de 1.000 seguidores, já vai ter esse tipo de pedido. Tem gente que é com mais. Eu acho que, se eu não me engano, eu já tinha mais de 5.000 seguidores quando eu comecei as primeiras vendas do meu material. E eu escolhi vender justamente algo que as pessoas me pediam muito. Então, assim, nosso primeiro pacote de resumos não é um pacote bem robusto da matéria completa que a gente escolheu. Então, por exemplo, se você
escolheu, você está estudando para Enem, ou então você tem afinidade com esse público e você escolheu que você vai fazer da parte de história. O seu primeiro pacote de resumos, que é aqueles que você postou no feed, provavelmente, não vai ser sobre a história toda. Você não vai ter tido tempo para resumir tudo aquilo que cai na prova e poder passar para as pessoas. Então, faz de uma parte que é o que as pessoas mais te pedem. E aí pode ser o seu primeiro pacote de resumos à venda, além dos resumos do feed, de tal período histórico que cai bastante em prova e as pessoas te pedem. Aí já vai te sinalizar por onde você poderia começar. E foi isso que eu fiz no meu. Ah, mas uma coisa, depois que você já começou a construir essa audiência, as pessoas já conhecem o seu trabalho, o seu material, não precisa mais você vender só os mapas do feed, só os resumos do feed. Aí você pode fazer materiais por fora, materiais mais completos e que tenham uma continuidade. Então, o que eu fiz no começo? Até como eu não tinha tempo para produzir materiais além do que eu já postava no feed, o meu primeiro pacote foram mapas do feed em sequência, né? A gente organiza direitinho na ordem que as pessoas vão estudar e tudo agrupados em PDF para a pessoa já imprimir e estudar. E aí, ok. Só que depois, como eu vi a necessidade das pessoas de ter um material mais contínuo, tipo uma apostila, então eu já fui criando materiais fora do feed do Instagram, né? Materiais que eu ia criando mesmo, que não fossem para postar, que é exclusivamente para venda. E aí o seu segundo ou terceiro produto já pode ser desse tipo. Não precisa mais ser uma compilação dos mapas do feed. Pode ser um material extra só realmente para clientes. Para suas publicações terem um alcance maior, é bom que você já comece fazendo resumos que tenham elementos visuais. O Instagram é uma rede social muito visual, então ele tende a impulsionar mais os posts quando tem mais cores, quando tem mais figuras. Então, se você faz um resumo que é só todo em texto, com a caneta da mesma cor, não é muito atrativo. Até o próprio Instagram, ele não propaga essa imagem, não vai tão longe quando é uma imagem que está cheia de texto. E também não vai ser muito atrativo para as pessoas que estão no Instagram, que são pessoas predominantemente visuais. Então, se você faz resumos, que você copia desenhos no centro do resumo, nas bordas, se você usa títulos bem bonitos, resumos coloridos, tudo isso vai chamar a atenção do seu público e também vai fazer com que o Instagram te ajude nessa divulgação da sua imagem. Além disso, uma coisa que você tem que se atentar e que é uma dica de ouro é que deixa a sua letra bem legível na foto. Eu vejo muitos Instagrams que não se preocupam às vezes com isso, se preocupam mais com a beleza da imagem. Então, acaba que o seu post não fica tão útil para as pessoas. Por exemplo, às vezes você quer tirar uma foto bem bonita da mesa, com a caneta do lado, com um celular do lado, e aí você tira a foto muito de longe e a letra fica pequena, então a pessoa não consegue consumir aquele seu resumo. Se for por uma questão de beleza mesmo do feed, não tem problema, faz uma sequência de fotos. A primeira foto você bota a foto mais bonita, do jeito que você quis tirar, mas na segunda foto, coloca a foto que dê para ler o resumo. Isso vai ser essencial e vai dar até um up nas suas vendas. Porque as pessoas pensam que enquanto menos elas mostrarem o resumo delas, mais elas vão criar curiosidade e aí a pessoa vai querer comprar o produto. Mas na verdade é o contrário. Enquanto menos você mostra, menos o seu resumo é útil para a pessoa, ela não vai estudar com ele, ela não vai saber o quanto ele é importante, o quanto ele facilita a matéria para ela, e aí nem vai ter tanto interesse em comprar. Agora, se você coloca sempre um resumo bem legível, com a letra bacana que a pessoa consegue ler e ver como é útil, ela vai tender muito mais a querer comprar o seu produto para poder imprimir. Então, essa dica de você fazer uma letra grande, bacana, é muito boa. E pensa nisso na hora que você for escrever lá na folha, ou se você usar iPad. Eu sempre penso que eu devo fazer a letra maior do que a do tamanho normal. Porque quando eu tirar a foto, ela vai ficar pequena, as pessoas vão ver através do celular. Então, é uma coisa muito importante. Já aconteceu lá no começo de algumas pessoas me perguntarem: ah, mas que palavra é essa? Porque o resumo não estava legível
o suficiente. E aí eu parei de me preocupar tanto só com a beleza da foto e me preocupei se o resumo estava sendo útil para a pessoa. É isso que vai te diferenciar de muitos estudiosos, se você fizer resumos que a pessoa consiga ler, realmente consumir.